Hoje eu resolvi conversar para falar sobre o medo. Você tem medo de quê? A gente vai e começa a colocar um monte de coisa que a gente tem medo, né? Tem mulher que fala, Miguel, eu morro de medo de barata. Eu tenho medo de rã. Eu tenho medo do escuro. O medo, gente, ele, em determinados momentos da vida da gente, ele é muito importante. Porque o medo é que faz você, de repente, parar e pensar a respeito de dar o próximo passo. Tem um medo que é real, aquele que está na frente da gente, cara, lá vem um cachorro olhando para mim, ele está mostrando os dentes, ele vai me morder, é o medo real. É um assaltante que está chegando ali com uma arma para te assaltar, é o medo real. É um carro que está em alta velocidade na estrada, você está dentro do carro ali, é o medo real. E tem o medo imaginário. É sobre esse medo imaginário que eu gosto de conversar. Por quê? Uma coisa é eu me prevenir, eu me proteger a partir do medo imaginário. Outra coisa é o que o medo da minha cabeça pode provocar comigo. O tanto que ele pode travar a minha vida. E a gente precisa conversar sobre isso. Gente, nas minhas terapias com os meus pacientes, obviamente atendendo uma etapa de questionamentos, eu busco a gente encarar esse medo. A gente ficar de frente com o que causa medo e começar a entender o processo. Por que isso causa medo? De onde vem esse medo? Porque existe, sim, pessoas que de repente travaram sua vida. Por quê? Porque passaram um relacionamento que foi super desgastante, gostaram muito de uma pessoa, se decepcionaram demais e hoje elas têm o quê? Medo disso acontecer novamente. Medo dessa situação se repetir, porque só ela sabe o que ela passou. Entende? Na pessoa ansiosa, o medo é uma coisa muito mais presente, mais comum. Porque eu começo a ter medo das coisas e eu imagino que sempre vão dar errado. A ansiedade, ela é muito próxima do medo. Você pode olhar a pessoa ansiosa e falar, meu Deus, não vai dar certo, não, isso não é para mim. Será que vai acontecer? Eu tô com medo de dar errado. E aí acaba travando. E a gente precisa entender que em determinados momentos da vida, o meu medo precisa ser respeitado, eu preciso ouvir o meu medo para evitar coisas que são reais, mas em alguns momentos da minha vida eu preciso encarar esse medo imaginário, porque senão eu não dou o primeiro passo. Ou então, em alguns casos, eu tenho que dar outro passo na vida, mesmo com medo. Vai com medo mesmo. Já viu essa frase? Tem circunstâncias. Tem situações na vida da gente. Então, o medo, ele pode ser um parceiro para te preservar, mas ao mesmo tempo ele pode ser uma trava na sua vida. O que é que você está deixando de fazer na sua vida por medo? Tipo, vivo uma vida com uma pessoa. Essa pessoa só me faz mal. Essa pessoa não está me fazendo bem. Essa pessoa me ignora, me distrata, mas eu tenho medo de ficar sem ela. Olha que coisa louca. Tenho medo. Por quê? Porque, de certa forma, você construiu na sua cabecinha aquela velha frase que é bem conhecida, que diz, ruim com ele, pior sem ele. Será que é pior sem ele? Será que é pior sem ele? Eu gosto muito de lembrar da injeção Bezetacil. Você vê as associações que eu faço? Às vezes, de imediato, parece não ter nada, mas tem. Você já teve uma crise de garganta gigante? Eu já tive. Fechou, que nem um goto eu conseguia dar. E doía, e eu me sentia mal, e eu estava ruim, fui para o pronto-socorro, ruim. O médico falou, rapaz, tu vai ter que tomar uma Bezetacil. Eu sabia que a Bezetacil doía demais. Bora tomar a Bezetacil. Pei! Aplicou a Bezetacil. Era a dor da Bezetacil entrando e eu tendo uma melhoria na minha dor de garganta. O que isso quer dizer? Que aquela injeção que doeu demais naquela hora resolveu um problema que ia doer por muito tempo, que estava me causando muito mal. É a mesma coisa quando a gente tem medo, às vezes, de tomar uma decisão. É ruim com ele, é pior sem ele. Tá. Será que é melhor sentir uma dor forte, que é forte, muitas vezes, de uma vez só, e resolver definitivamente o problema? Essa é a pergunta. É claro que a gente precisa estar... Gente, a gente não pode dar passos na vida da gente de forma louca, assim, desorganizada, não. Aí a gente precisa organizar. Até para sair, até para dar um outro passo, eu preciso estar ciente disso. Galera, é tipo assim, a Bezetacil dói demais, mas resolve. Resolve. Se eu deixasse a crise de garganta por si só e não tivesse coragem de encarar aquela injeção, quanto tempo ia demorar? Não sei. Poderia trazer outros problemas? Possivelmente.
Eu ia sofrer mais tempo? Sim. Assim é a vida de quem é triste do dia a dia e tem medo de se livrar dessa relação, porque tem medo do que vai acontecer lá na frente. É como se você estivesse tomando a gotinha de veneno a cada dia. E tô ali. E não consigo porque eu tenho medo. É sobre essa força que você tem e que você precisa encontrar que a gente está falando. E você tem força. E você vai encontrar essa força, mesmo que você precise pedir ajuda. Não tenha medo de buscar auxílio. Não tenha medo de pedir ajuda. Não tenha medo de encarar a sua força. Não tenha medo de encarar o desconhecido. A gente só dá um passo diferente, conquista coisas novas, quando a gente não tem medo de encarar o desconhecido. É sobre isso que eu estou falando. Seu medo pode te ajudar? Pode. Mas seu medo pode ser um freio de mão na sua vida. Travar. Vamos conversar sobre medo? Vamos tratar esse medo? Vamos encarar esse medo? Porque uma hora vocês entram num acordo, tá, né? Você pode vir medo até determinado momento. Aqui eu não aceito mais não. A partir daqui sou eu quem cuido. E vai dar certo. Tá certo? Vai dar certo. Encarando, entendendo, respeitando, obviamente, mas não baixando a cabeça pro medo. Tá bom? Hoje eu